dar início à nossa quarta aula e no começo dessa aula vamos fazer a correção dos exercícios. No exercício teórico, o exercício 1, a função do diafragma é a de controlar, a alternativa correta é a alternativa A quantidade de luz que adentra a câmera e atinge o anteparo. Como nós vimos, a função do obturador controlar o tempo de exposição e a função do diafragma controlar a quantidade de luz. Se tiver mais aberto, entra mais luz. Se tiver mais fechado, entra menos luz na nossa câmera. Portanto, a alternativa correta, alternativa A. Exercício 2. Afirmar que a abertura de diafragma regulada na câmera ou na objetiva está grande é o mesmo que dizer que, alternativa correta, alternativa C, que o número F está pequeno. É aquela velha relação inversamente proporcional. À medida que eu aumento o número, o diafragma diminui, a abertura diminui. E à medida que eu abaixo o número, a abertura aumenta. Então, a alternativa correta, alternativa C. Exercício 3. Quando a abertura de diafragma é diminuída, significa que? Alternativa correta, alternativa A, que o número F foi aumentado. Como vimos, a gente aumenta o número para diminuir a abertura e diminui o número para aumentar a abertura. Portanto, alternativa correta, alternativa A. Exercício 4. O efeito causado por diferentes aberturas de diafragma é chamado de... O efeito é a profundidade de campo, né, aluno? Vimos que lá na aula de obturador, o obturador causa o efeito de congelar e borrar. E na aula de diafragma, vimos que o diafragma causa o efeito da profundidade de campo, que pode ser maior ou menor, dependendo da abertura que eu estou utilizando. Portanto, a alternativa correta, alternativa C. Exercício 5. A escala numérica de aberturas de diafragma está matematicamente descrita em uma progressão geométrica, o que significa que os pontos adjacentes a um ponto selecionado na escala corresponderão, alternativa correta, alternativa C, ao dobro e à metade da área conformada pelo círculo gerado pelo diafragma, ou vice-versa, dependendo para isso se a escala foi descrita das aberturas menores para as maiores ou das maiores para as menores, respectivamente. É aquilo que vimos, aluno. Cada ponto em que a abertura é aumentada, adentra o dobro da quantidade de luz. E ao contrário disso, cada ponto que a abertura é fechada, adentra metade da quantidade de luz. Portanto, a alternativa correta, alternativa C. Vamos agora aos exercícios práticos. Como exercício prático, eu sugeri para você regular a câmera no modo A ou AV, dependendo da marca da sua câmera. E o ISO e o White Balance para o modo automático. No exercício 1, ajuste a abertura de diafragma para aproximadamente F4 e fotografe um assunto que se encontra estático a uma distância de aproximadamente 1 metro. Então, nós temos um assunto que está a 1 metro, fazemos o foco nesse assunto e utilizamos a abertura F4, que, como sabemos, é uma abertura grande, porque o número F é pequeno. Aberturas grandes provocam uma pequena profundidade de campo, uma profundidade de campo curta. Então, nós teremos o foco lá no nosso assunto, que está distante 1 metro, e o fundo vai estar desfocado, não vai estar nítido. No exercício 2, ajuste a abertura de diafragma para aproximadamente F16 e fotografe o mesmo assunto do exercício anterior, também na distância de 1 metro. Então, nós nem nos movimentamos, nós só fechamos a abertura de diafragma de F4 para F16. E com isso, o 16 é um número grande, o diafragma está pequeno. E a gente sabe que diafragmas pequenos geram uma profundidade de campo grande, bastante extensa. Então, a sua fotografia deve estar com foco no assunto que está a 1 metro, pois foi lá que o foco foi estabelecido, e os outros planos também devem se encontrar em foco, ou seja, a sua fotografia deve estar praticamente toda nítida.
Exercício 3. Ajuste a abertura de diafragma para aproximadamente f4 e fotografe um assunto estático e posicionado distante da câmera, ou seja, no plano de fundo, um assunto bastante distante. Como a abertura está grande, novamente teremos uma profundidade de campo curta. Só que agora, de lá para cá, o assunto que está lá atrás vai estar nítido e o que está mais próximo da câmera que vai estar desfocado, os planos anteriores. Na fotografia anterior, eram os planos posteriores, lá no nosso primeiro exercício. Exercício 4. Ajuste a abertura de diafragma para aproximadamente f16 e fotografe o mesmo assunto do exercício anterior, ou seja, um assunto que esteja distante. Como o diafragma agora está fechado, pois o número f está grande, significa que teremos foco onde estabelecemos o foco de fato e nos outros planos, nos planos anteriores, mais próximos da nossa câmera. Então nós teremos uma foto praticamente com uma nitidez em todos os planos, uma foto toda nítida. Você deve ter percebido que no exercício 1 e 3, a abertura do diafragma foi exatamente a mesma, f4. O que mudou foi o foco. No primeiro momento, focamos ou focalizamos a 1 metro de distância. E depois focalizamos o nosso assunto bem distante. A profundidade de campo é curta em ambas as fotografias, pois o diafragma, a abertura de diafragma utilizada foi f4. Como focamos ou focalizamos num assunto muito próximo, o fundo é quem ficou desfocado. E no exercício 3, como focamos lá no plano de fundo, os planos mais próximos é que ficaram desfocados. No exercício 2 e 4, a abertura do diafragma foi f16. Estabelecemos o foco na fotografia de número 2, o exercício 2, num plano próximo a 1 metro de distância, e todos os outros planos ficaram em foco. No exercício 4, fizemos o inverso. Estabelecemos o foco no plano de fundo e os planos anteriores ficaram focados. Então, em ambos os casos, em ambos os exercícios, o 2 e o 4, a foto deve estar completamente nítida ou quase completamente nítida. Podemos concluir então, aluno, que grandes aberturas de diafragma produzem uma profundidade de campo pequena ou curta. E ao contrário disso, pequenas aberturas de diafragma produzem uma profundidade de campo grande ou extensa. Finalizada a correção, vamos começar a parte técnica da nossa aula. Na aula de hoje, estudaremos o ISO. ISO em películas fotossensíveis ou filme fotográfico, ISO em sensores eletrônicos, o nível de ruído e o uso do ISO. ISO. O ISO está relacionado com a sensibilidade do nosso material, ou seja, a sensibilidade da película fotográfica ou a sensibilidade do nosso sensor eletrônico da câmera digital. ISO em películas fotossensíveis. O nosso filme, a nossa película fotossensível, ela é constituída de uma série de grãos de prata. Quando temos uma película de ISO baixo ou asa baixa, nós temos muitos grãos de prata e eles são bastante pequenos. Quando temos uma película de ISO ou asa alta, nós temos poucos grãos e esses grãos são maiores. Quando nós ampliamos uma fotografia de vinda de um filme de asa ou ISO baixo, nós mantemos a qualidade, porque mesmo ampliado muitas vezes, o grão lá na película é tão pequeno que ele se mantém pequeno nessa ampliação. Já uma ampliação advinda de uma película de ISO ou asa altos, ele possui menos grãos e com isso o grão, quando é ampliado, ele se torna visível. E isso é o que nós chamamos de granulação. É daí que surge o termo granulação. A foto está granulada, porque de fato nós estamos visualizando a olho nu o tamanho físico daquele grão. Então o ISO tem uma relação direta com a nitidez da imagem. Quanto menor for o ISO, mais nítida é a imagem. Quanto maior for o ISO, menos nítida é a imagem.
porque o grão se tornou tão grande que ele está visível a olho nu agora. Nas câmeras SLR, o ISO era definido na película fotográfica. Então nós comprávamos uma película de ISO 100, de ISO 200, de ISO 800, de ISO 1600. Tínhamos vários ISO diferentes e nós comprávamos aquela que nos serviria para determinado tipo de fotografia. Mas de qualquer maneira, o ISO é uma variável que é levada em conta na fotometria, que nós estudaremos mais adiante. Então nós tínhamos de informar a câmera qual era o ISO específico daquela película. Na câmera SLR, nós informávamos nessa câmera em específico através dessa janelinha. Nós levantávamos a rodinha e regulávamos o ISO diretamente aqui na câmera e visualizávamos na janelinha. Nessa outra câmera SLR, tínhamos uma outra rodinha aqui desse lado, por onde eu ajustava o ISO. Então ele já estava sendo levado em conta na fotometria o ISO que estivesse ajustado aqui na minha câmera. Algumas câmeras da SLR, da época mais moderna, que já tinham um funcionamento eletrônico, ela reconhecia automaticamente o ISO através de um código que vinha estampado aqui no cartucho do filme. Era chamado de código DX. E esse código era diferente em cada ISO de película diferente. Por exemplo, aqui eu tenho uma película de 200 ISO e aqui uma película de 400 ISO. Os códigos são diferentes, então a câmera reconhecia esses códigos e ajustava para nós o ISO automaticamente. Diferentemente das câmeras mais antigas, onde nós tínhamos de ajustar o ISO manualmente. ISO em sensores eletrônicos. Na câmera DSLR, nós não trocamos o sensor da câmera por um sensor mais sensível. O mesmo sensor admite vários ajustes de sensibilidade. E novamente, lá na nossa câmera reflex, nós vamos ajustar o ISO em algum botão específico ou via menu. Em algum lugar a câmera permite o ajuste desse ISO. E novamente ela vai mostrar para a gente o ISO que está ajustado através do visor óptico ou através do LCD em cima do corpo da câmera ou do LCD traseiro em alguns modelos. Isso varia de modelo e marca, mas de alguma maneira a câmera informa para a gente qual o ISO está regulado. O ISO, assim como o diafragma e obturador, também segue uma escala numérica que está disposta de tal forma que cada ponto de ISO para lá ou para cá vai corresponder ao dobro ou à metade da sensibilidade. No caso do ISO, diferentemente da escala de diafragma, onde o número não dobrava, a cada 2 ele dobrava, né? Mas a cada ponto que eu andava o número de fato não dobrava, na escala do ISO ele dobra. Quando nós estamos no ISO 100, o próximo será o 200, posteriormente o 400, 800, 1600 e assim por diante. E no sentido inverso a mesma coisa, ele vai sendo reduzido à metade. 1600, 800, 400, 200 e ISO 100. Normalmente as câmeras iniciam no ISO 100. Novamente na câmera moderna, na câmera DSLR, assim como lá na abertura de diafragma e na velocidade de obturador, nós temos subdivisões de 1/3 de ponto na escala do ISO. Ou seja, entre o ISO 100 e o ISO 200, eu tenho mais 2 regulagens de sensibilidade. E como eu já disse, veremos isso quando estudarmos fotometria. Nível de ruído. Como eu disse, na câmera fotográfica da fotografia convencional, na câmera SLR, que se utiliza de uma película fotográfica, a película, o filme, tem sais de prata, grãos de prata, em maior ou menor quantidade, em diferentes tamanhos em função do ISO. No caso da câmera SLR, nós não temos mais sais de prata. É um sensor eletrônico composto por uma determinada quantidade de fotodiodos. Então, o que se altera, na verdade, na câmera fotográfica digital é a amplificação do sinal. O sensor captura a luz e esse sinal é amplificado mais ou menos. Então, quando nós temos uma fotografia digital, nós não temos, de fato, granulação,
porque o sensor eletrônico não tem grão, ele tem fotodiodo e o sinal é amplificado. E aí nós passamos a ter ruído eletrônico. Quando o ISO está muito alto, um grande nível de ruído se torna presente na imagem, porque o sinal foi amplificado. E quando amplificamos o sinal, o nível de ruído também é amplificado, a ponto dele se tornar visível na nossa imagem em forma de umas manchas coloridas. E claro, qualquer coisa que tenha na nossa imagem que não seja característico ou próprio da imagem, é algo que diminui a nitidez dessa imagem. Então essas manchas coloridas causadas pelo uso de um ISO muito alto, por causa de uma amplificação muito alta de sinal, diminuem a nitidez da minha imagem. Observe nessa sequência de imagens que o detalhe de um objeto que foi fotografado foi ampliado várias vezes e essa foto foi tomada com vários ISO diferentes. Observe que à medida que o ISO aumenta, o nível de ruído também aumenta nessa imagem. Na última imagem, você pode observar que o nível de ruído é tão grande que compromete significativamente a qualidade dessa imagem. O uso do ISO. Por que é que nós temos ISO diferentes, né? Por que temos um ISO baixo e um ISO alto? Porque o ISO está relacionado com a sensibilidade. A fotografia trata-se de luz. Então, numa condição bastante satisfatória de luminosidade, como por exemplo uma fotografia que vai ser tomada à luz do sol, eu tenho luz em abundância, eu tenho bastante iluminação, eu posso tornar o meu sensor menos sensível, deixando o ISO bem baixo, e assim eu preservo a qualidade, porque eu tenho condições de deixar o ISO baixo em função de uma grande luminosidade lá da minha cena. E o ISO alto, ele torna o sensor mais sensível, e com isso eu tenho como fazer fotografias, eu tenho como tomar fotografias em condições deficientes, de luz muito ruim. Câmeras bem modernas hoje, as mais modernas, fazem fotografia quase que no escuro. É óbvio que o nível de ruído vai estar presente, comprometendo a qualidade da imagem. Mas de pensar que a gente consegue tomar uma fotografia quase que numa escuridão total, a gente não pode levar em conta o nível de ruído que vai aparecer nessa imagem. Até porque a fotografia trata-se de luz. Não tendo luz, não tem fotografia. Então o ISO tem essa relação direta com a quantidade de luz. Não justifica eu estar numa condição muito boa de luminosidade e querer utilizar um ISO muito alto. Eu vou estar sacrificando a qualidade de imagem de uma forma desnecessária, porque eu tenho uma condição de luminosidade muito boa que me permite utilizar um ISO baixo. Então eu regulo imediatamente na minha câmera o ISO em função da luminosidade do meu ambiente. Na câmera SLR, eu não tinha como proceder essa regulagem imediatamente. Eu tinha que tirar uma película de determinado ISO e colocar uma outra película. Então o ISO na câmera digital é uma grande maravilha, porque eu não preciso trocar nada, eu só altero o ISO e imediatamente o sensor altera a sua sensibilidade, nos permitindo fazer fotografias tanto em condições boas de iluminação, como em condições muito ruins de iluminação. Bem, aluno, terminamos a parte técnica dessa nossa aula, vamos adentrar agora a parte conceitual. Na parte conceitual dessa aula, conheceremos o fotógrafo Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson nasceu em 1908. Ele era fotojornalista e ele é considerado por muitos o pai do fotojornalismo. Cartier-Bresson ele foi um dos fundadores da agência Magnum. Pesquise, alunos, sobre a agência Magnum para saber um pouquinho mais da história de Cartier-Bresson. Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho de Henri Cartier-Bresson.
Indico ainda, aluno, o livro Fotografia Digital Preto e Branco, de Chris Buescher. Esse livro é publicado pela editora Fotos e você o encontra nas boas livrarias. Bem, aluno, como nas demais aulas, deixo para você o exercício teórico e o exercício prático. Faço a correção deles na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!